Olá, Rafael Golden aqui para mais um artigo da nossa newsletter BIM 360 graus, em formato diferente dessa vez, formato de vídeo. Olha só para vocês, estou ficando solto, fazendo agora o artigo da newsletter em formato de vídeo. E nesse artigo irei fazer uma provocação. Eu acompanho os grupos de coordenação de projetos, sejam eles no nível mais discussões técnicas a respeito de obra, ou grupos relacionados e direcionados a BIM, a metodologia BIM. E percebo que a dificuldade sempre fica inerente e limitada, principalmente nos grupos BIM, sobre os softwares, sobre os ambientes CDS, até em algumas vezes a estrutura de dados IFC. Eu gostaria de fazer uma proposta. Imagine que por um momento nós conseguimos resolver todos os problemas dos objetos do modelo IFC. Agora o BIM já não tem mais essa dificuldade. Os softwares basicamente modelam os objetos da forma que nós desejamos, quase como se fosse uma instância autorreferenciada. Você pede uma coisa, ele traz o que sua mente está imaginando, modelado dessa forma. Imagine que você consiga fazer exatamente isso. Se você responder para mim aqui agora, seus problemas com o BIM acabaram, você não precisa mais continuar nesse artigo, passa para o próximo vídeo, passa para o próximo artigo, que ele aqui já não vai te ajudar mais. Agora, se você respondeu com sinceridade que mesmo assim, se os problemas da modelagem ainda fossem resolvidos, você teria problemas para coordenar o projeto, continue comigo aqui mais um pouquinho. O seu problema, se não é o software, não é a tecnologia e não é a estrutura de dados IFC, passa por não saber interpretar as camadas de gestão de projetos, qualidade e informação e integrar ele na sua estrutura de ambiente comum de dados, seja um BIM Collab, seja um Monday, seja uma ACC, seja qualquer camada desse tipo, um Use BIM Platform, qualquer tipo de CDE, de forma estruturada. Ou seja, a sua estrutura de processos não está adequadamente desenvolvida para que você possa gerir e coordenar os seus projetos de forma sustentável. Irei fazer uma proposta aqui, dentro dessa minha metodologia, para que os planos de tarefa, ou seja, aqueles pacotes de entrega que você tem com seus projetistas, com a sua compatibilização, com a sua coordenação, ou dentro do seu próprio escritório de projetos, seja possível, seja viável e possa, digamos assim, levar para que a estrutura de dados seja feita pelo mínimo necessário, aquilo que funciona, ou para a sua organização, ou para a organização que está contratando você. A minha proposta parte de quê? De nós estruturarmos os níveis de informação e, por um momento, eu peço para que vocês esqueçam essas siglas aqui pré-definidas. Nós vamos organizar os níveis de informação dos pacotes de entrega, ou seja, aquele agrupamento de objetos, documentações e informações que cada projetista tem que te entregar numa estrutura lógica de fluxo que pode virar um cronograma, pode virar um checklist, pode virar qualquer coisa, pode medir indicadores, ok? É isso que eu vou demonstrar para vocês. Anteriormente, toda essa estrutura de dados, esse fluxo de pacote de entregas de projetistas derivou de um fluxo de processo estruturado. Mais informações sobre como desenhar fluxos de processos estruturados você encontra no nosso curso BIM 360 graus. Então vamos lá à proposta. Para organizar inicialmente os seus pacotes de entrega com os participantes daquele projeto, os projetistas, consultores, compatibilizadores, a minha primeira proposta para transformar aquelas siglazinhas em um pacote estruturado é dividi-las em raias. Nós iremos fazer em formato de raias e fluxos prescrito na metodologia do BPMN, que vocês podem encontrar no CBOK, ok? Nessa estrutura de raias, nós vamos dividir o agrupamento desse nosso projeto hipotético em 4 raias principais. A raia de tipos, que vão agrupar os pavimentos tipo. A raia de atípicos, que vão agrupar aqueles pavimentos que estão acima da infraestrutura, as fundações, aí a gente está falando de subsolos, térreos, pilotis, coisas do tipo. Infraestrutura, aquilo que está abaixo da terra, onde basicamente vai agrupar as disciplinas de contenção, fundação, drenagem e estruturas, blocos e vigas baldrame. E a fachada, nós iremos separar por um contexto de que tem disciplinas que vão atuar diretamente somente nessa camada do projeto.
Então, dividimos esses quatro agrupamentos principais que eles já determinam as raias dos nossos pacotes de entrega. E na raia mais à esquerda, nós temos as tarefas de coordenação. É aqui onde são gerados o que na norma nós dizemos os TDIPs, que são aqueles planos de tarefa que estão direcionados a cronogramas, fluxogramas macros, ou seja, os TDIPs determinam o que foram previstos nos MIDIPs, fluxogramas, cronogramas, fluxogramas em geral, ok? E a estrutura de processo em si. Para esse nosso agrupamento funcionar, para esse nosso conjunto de processos funcionar, uma outra proposta é dividir na fase, no agrupamento principal, que seria a fase. Isso é obrigatório? Não necessariamente. Tem gente que prefere trabalhar com projeto contínuo, tem gente que chama pré-executivo de grupo 3, tem gente que não tem pré-executivo, seria executivo direto. Isso não importa. O importante é só estruturar de forma visual para que vocês entendam o que são os pacotes de entrega. Perfeito. Nesse nosso exemplo, a primeira tarefa de início vai ser sempre um TDIP, correto? Então, nesse TDIP aqui, seria o nosso pacote de entregas para análise do anteprojeto, que é o kickoff. Então, a gente tem um kickoff inicial, onde a gente reúne todos os participantes definidos no plano de projetos, para que eles possam entender qual vai ser, como aquela banda vai tocar, ok? O kickoff libera o primeiro conjunto de atividades, que ainda continua sendo um conjunto de atividades da coordenação, que é a análise de arquitetura do anteprojeto, para que aquelas pendências que ficaram do anteprojeto possam ser traduzidas dentro do seu ambiente colaborativo, seja o Monday, seja os BIM Platform, seja o BIM Collab, qualquer um do tipo, você possa definir as tarefas para que aquele projetista possa trabalhar. A primeira raia nesse nosso exemplo é a raia dos tipos. Você poderia escolher a raia necessária para atender os objetivos do projeto. Lembrando que cada vez que você tem um sucessor para uma tarefa, ele deve mudar de nível, o que indica que no seu agrupamento os tipos terão prioridade em relação aos atípicos. Será que isso é verdade sempre? Será que isso é necessário para você? Às vezes, para a sua organização, seria interessante inverter os tipos com os atípicos. Fica esse dilema aí para você pensar. Aqui é só um exemplo. Nesse pacote de entrega de arquitetura, eu irei traduzir o que significam essas camadas do pacote. O agrupamento principal do pacote é a fase, que pode ser suprimida ou não. A segunda é a própria disciplina e a raia que ela pertence. Então aqui a gente tem, nesse diagrama de código aqui, estrutura e atípicos. O terceiro nível do pacote é o seu código de entregável. Você pode utilizar esse código de entregável para colocar codificações que ajudem a você a medir a performance desse pacote. Por exemplo, nesse exemplo, o código é 12. Esse código 12 você vai colocar em cada instância de todos os cronogramas que se comunicam com esse fluxograma. Por exemplo, um cronogramas com linha de balanço, onde tiver o pacote 12, que é um pacote que é necessário para a obra comprar formas. Então, todas as instâncias de cronogramas e fluxogramas terão interoperáveis esse código 12. Dessa forma, você vai conseguir medir. No projeto Y, o código 12 demorou tanto tempo. No projeto X, o código 12 demorou tanto mais tempo. Ah, o código 12 com esse projetista tem essa performance, com aquele outro projetista tem aquela outra performance. Ou seja, você pode gerir. E como diz Peter Drucker, quem mede gerencia. Se você não tem dados nem indicadores, fica difícil fazer a gestão. E a última camada é o que eu traduzo como nível de informação necessário, que aqui no meu exemplo eu separei em dois níveis principais: o nível de entregas essenciais e o nível de entrega complementares. Sendo que a revisão é um nível de informação específico, que ele pode acontecer ou não, dependendo do plano de tarefa de compatibilização desse agrupamento. E eu vou mostrar como isso funciona na prática. A descrição do que pertence nos essenciais e nos complementares, você pode recorrer à própria divisão que foi sugerida pelo agrupamento da Building Smart. Ou seja, o LOIN ele vai permitir LOD-G, LOD-I e os DOCs. Ou seja, níveis de informação gráficos, de informação e de documentação. Você pode traduzir isso em formatos de tabela, em IDS, em planos e objetos modelo dentro do seu sistema de gestão da qualidade, dentro disso do seu CDE, da forma que você achar mais sustentável para o seu processo. Então, imagina da seguinte forma: você vai ter dentro do seu backlog dizendo, olha, isso daqui faz parte dos meus essenciais, isso daqui faz parte dos meus essenciais,
e isso daqui faz parte dos meus essenciais. Até esse nível, até esse nível, até esse nível. A partir daqui, você já pode fazer a entrega projetista nos níveis como entrega complementar. Por que é importante separar entre essencial e complementar? Porque dessa forma você dá mais dinamismo para o projeto. Imagina que, para o andamento normal do projeto, este projetista precisa entregar o seu modelo em IFC e extrair a documentação das pranchas, perfeito? Para que os outros projetistas possam trabalhar. Agora, cortes, vistas, detalhes de propriedade do modelo, que dão mais trabalho para o andamento do projeto, ele poderia fazer numa segunda camada. Olha só que interessante. Então, separar em dois agrupamentos de nível de informação, nível gráfico e nível de documentação, essenciais e complementares, permite a fluidez do projeto. Continuando, então aqui, o pacote de análise de anteprojeto de arquitetura feito pela coordenação libera os pacotes de entrega da coordenação de arquitetura tipos do projetista de arquitetura, conforme eu expliquei anteriormente, e esse pacote de entrega de arquitetura vai para a primeira etapa de tarefas da equipe de coordenação, que no caso aqui é liberação dessa arquitetura tipo. Todos os pacotes de entrega vão ter uma liberação específica? Não. Nesse caso, eu coloquei somente para a arquitetura, por ser uma disciplina base, uma disciplina crítica para o processo. Esse pacote de entrega libera para as demais disciplinas que vão ter a mesma estrutura de pacotes de entrega. Percebam que um pacote de entrega se comunica pelo outro somente pelos essenciais. Ou seja, fez as entregas do nível de informação no nível essencial, está suficiente. É regra? Não. Poderia também ser dos complementares, depende do nível de criticidade que você precisa. Imagina que para as fachadas, o que a arquitetura precisa produzir antes de começar a desenvolver os pacotes das fachadas, seja os complementares. Então você puxa das caixinhas dos complementares. Lembrando que tudo que você fizer aqui vira um código estruturado que vai refletir em como você vai organizar isso no seu cronograma, no seu plano de tarefas, nos seus escopos e como você vai comunicar isso com todos os participantes do projeto, inclusive a obra. Após o pacote de liberação arquitetura tipo ser concluído, lembrando que essa caixa losango determina que aqui pode ter uma condição de avanço sim ou não, sendo não, retorna para o projetista arrumar para poder seguir trabalho, poder seguir a jornada do projeto, libera para os demais projetistas, cada um na mesma regra. Vamos pegar agora uma variável. Após esse agrupamento de entregas desses projetistas acontecerem, é possível liberar o primeiro plano de tarefas da coordenação de compatibilização, o qual eu dei o nome Comp Base Tipo, e que possui uma hierarquia de priorização. E eu vou explicar o porquê ela é necessária. Lembra que eu disse que cada pacote de entrega está referenciado em um nível e quando ele gera um sucessor, ele tem que descer para a próxima nivelamento da raia? Perfeito. Percebam que a comp base tipo, ela entra em conflito com a comp, não em prazo, ok? Aqui nós não estamos falando em prazo. Ela entra em conflito com a comp interiores tipo, que ela vem dos pacotes de entrega de decoração e luminotécnica para os tipos. Podem acontecer no mesmo tempo ou podem não acontecer. Afinal, é impossível você prever desvios no processo de elaboração dos pacotes dos projetistas. Você não os controla, você não tem controle de todas as variáveis. O que é importante? Como diz na arte da guerra, o seu soldado na linha de frente tem que ter noção exata da prioridade. Imagina que aconteceu algum atraso que faça com que a sua equipe que vai fazer a coordenação, a compatibilização, tenha que decidir entre fazer a comp base tipo e a comp interiores tipo. Nesse momento você deve estar pensando, nossa Golden, é óbvio que a comp base tipo, por ter estrutura, arquitetura, vedações, é mais importante que decoração e luminotécnica para o fluxo do projeto. Mas como diz o meu amigo Michel, o óbvio precisa ser dito. E o óbvio aqui você vai materializar pela estrutura de prioridades. Veja aqui, o 100 ele vem primeiro do que o 110. Então quando a sua equipe cair nesta camada, ela saberá que
A comp base tipo é prioritária. Quando ela for estruturar no fluxograma ou configurar a prioridade nos cronogramas, ela vai configurar exatamente nessa ordem, possibilitando até para aqueles que gostam do project poder fazer um nivelamento de forma adequada. Quem aqui já se arriscou a tentar usar o nivelamento do project e se deu mal? As etapas de tarefa de compatibilização, comp base tipo e comp interiores, geram as suas próprias tarefas de revisão. E essas revisões, deixa eu até arrumar aqui, decoração, luminotécnica, aqui não tem mais nenhuma, são só esses dois, geram os seus entregáveis. Vejam aqui que, nesse caso, todos aqui, estrutura, vedações e acústica, podem ter revisão, sim ou não. E a revisão é também um nível de informação a ser definido. Por exemplo, há questões do projeto de estrutura que é recomendável que sejam extraídas somente após a revisão, mesmo que ela não seja necessária. Um exemplo, a planta de cargas. Você pode deixar a planta de cargas do projeto para um nível de informação do tipo revisão, que vai estar determinado e estruturado nesse pacote. Ou seja, quando estrutura, após a pré-comp base do tipo ou atípicos fizer a entrega, na revisão ele vai soltar a planta de cargas e a relação de cargas. Também nos pacotes de revisão podem ser onde sejam atrelados aqueles códigos de interoperabilidade entre os demais fluxogramas e cronogramas da organização. Fluxogramas e cronogramas estratégicos, que tratam do projeto como um todo, ou também cronogramas e fluxogramas de obra, que tratam dos pacotes de entrega para a obra que são necessários para contratação, compra, concorrência ou execução do serviço em si. Agora imagina que você estruturou todo esse fluxo e aí sim é possível você construir os seus IDSs, você dizer para o projetista o que ele precisa modelar, como ele precisa modelar, os códigos, os níveis de informação da estrutura de dados IFC ficam mais tangíveis e você vai aprender a observar qual é o mínimo necessário para o seu fluxo funcionar. O fluxo, ele é uma atividade viva. Uma das formas que você pode fazer isso acontecer é cada vez que o seu fluxo, que a sua raia avança em um nível, você vem e faz uma pintura aqui. Olha só que interessante. Você terá uma comunicação visual com a sua equipe sobre onde está o andamento desse projeto. E dessa forma, todos poderão entender e visualizar até onde essa camada evoluiu. Olha só que interessante. Eu, particularmente, gosto muito. Olha aqui. Uma outra alternativa para gerir o fluxo é colocar controles limitantes. Por exemplo, até esse nivelamento da raia, o mockup virtual tem que ser concluído. Ou seja, todos os pacotes de entrega para sair desse nivelamento precisam que o mockup virtual esteja concluído ou compatibilizado. Aí fica pela equipe de tarefas, a coordenação, a compatibilização, definir o que é necessário. Te garanto que se você conseguir estruturar esses pacotes de entrega de forma objetiva dentro de uma estrutura lógica, porque sua organização precisa, dentro dos seus requisitos, o seu fluxo de projetos e o BIM se tornará mais acessível. E aí a gente poderá brincar até com coisas do tipo: imagine que o seu fluxograma e o seu cronograma fiquem numa estrutura de mapa mental totalmente estruturado. Olha só, hein? Eu não fiquei construindo esse mapa mental. Existem ferramentas que, quando você estrutura o seu fluxo de projeto, ele permite que seja estruturado objetivamente, orientado aos pacotes de entrega. Porque se funciona estruturalmente como um cronograma, um fluxograma, também pode funcionar como um mapa mental. Eu adoro brincar com essas coisinhas aqui. Espero ter contribuído com vocês nessa jornada para implantar a metodologia BIM. Se você tiver mais dúvidas, te convido a se inscrever no meu curso BIM 360 graus, processos para gestão de projetos, onde, como objetivo, todos que passarem pelo curso entenderão como estruturar os seus fluxos de trabalho para que o BIM seja possível. Te espero no próximo artigo.